Começando mais um Balão de Fala podcast, dessa vez desse formato diferente aqui, que é o formato que a gente aparece para vocês aqui no YouTube. Se você está escutando pelo Spotify, você provavelmente deve ter notado uma queda na qualidade do áudio, mas é porque a gente está aparecendo no YouTube. Então, se você quiser ver nossos rostos maravilhosos e lindos, você vai lá pro YouTube para ver a gente, tá certo? Então, hoje o episódio vai ter spoiler, tá? É um episódio sobre o Homem-Aranha, Um Novo Dia, certo? Então vai ter spoiler, já esteja avisado. Quando for ter spoiler, a gente vai mostrar essa arte que tá aparecendo aí e também vai falar. Então, caso você não viu o filme, enfim, tem muita gente que não liga com spoiler, que quer tomar spoiler, e beleza, tudo bem. Mas caso você não viu o filme e não queira levar spoiler, fique avisado. E, obviamente, para falar comigo, a pessoa que eu assisti o filme junto, se vocês não viram, aí no Instagram, no YouTube, no Spotify, a gente fez um quadro novo chamado Acabou de Acabar, que é um quadro que a gente vai fazer nossas resenhas depois de assistir os filmes no cinema. Ele, Bernardo Medeiros. Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Assim, é o primeiro podcast que a gente tá gravando com imagem, né? Nos outros a gente gravava vendo o rosto do outro na webcam, mas a gente nunca gravou pra vocês verem. Então vai ser novo pra mim. Pedro já tem o canal dele, o Entre Tiras, então ele já tá um pouco acostumado. Pra mim vai ser um pouco novo. E hoje a gente vai falar de um filme que superou todas as expectativas, pelo menos pra mim. Foi um filme que me deixou alegre ao assistir, alegre ao sair e entusiasmado em ver que a Marvel voltou pro caminho certo. Que a Marvel tá seguindo e tá corrigindo tudo aquilo que ela errou nessa fase 4. Ela tá corrigindo e entendendo que escutar o fã é a melhor coisa que ela pode fazer. Bom, começando aqui a sessão sem spoiler, tá? Sem spoiler, vamos falar aqui sobre as nossas impressões, atuações e etc. Coisas que não vão impactar diretamente a sua experiência. Eu vou começar logo exaltando a atuação de Tom Holland. Esse cara que, de 10 filmes que o Hollywood tá fazendo, ele tá aparecendo pelo menos em 5. E, cara, eu não sou fã do Tom Holland, eu acho que já deu pra perceber, né? Eu acho que com o vídeo lá que eu fiz no canal, deu pra perceber. Mas, aqui ele manda muito bem. Aqui ele é excepcional, cara. Ele conseguiu fazer, pra mim, um Peter Parker que rivaliza com o do Tobey Maguire. É um Peter Parker que você vê que ele tá sofrendo, é um Peter Parker que você vê que ele tem problema, mas é um Peter Parker que você enxerga tipo assim, um ar de querer ser melhor que o Homem-Aranha precisa ter, né? Quanto aos outros atores, eu acho todos bem água com salsicha, sinceramente. Menos a Sadie Sink. A Sadie Sink tá bem no filme, tá? A gente não vai falar agora quem é que ela faz aí no filme, mas ela tá muito bem também. Ela é uma boa atriz, né? De Stranger Things eu falei pra Bernardo que pra mim ela é a única que se salvava ali dos atores mirins, ela e o Lucas, né? Mas assim, o resto, o John Bernthal como Justiceiro tá bem aquém do John Bernthal como Justiceiro. Não, eu achei bem aquém, juro a você, eu achei bem aquém do Justiceiro que a gente conhece. Mas é pela mudança de tom que tem no filme, né? Você precisa ter um Justiceiro menos brutal lá. Então, assim, eu gostei na medida do possível, né? Dele. E é isso. Pra mim, os atores estão tão bem no filme. E o Tom Holland, pra mim, tá fazendo o melhor papel da carreira dele. Cara, assim, eu acho que falar aqui acho que é John Bernthal, alguma coisa assim. O nosso Justiceiro, né? Ele, obviamente, ele não é o Justiceiro das séries, isso é óbvio. Ele não é o Justiceiro desse último especial, como eu falei no podcast passado. Que ele não seria esse Justiceiro, que é praticamente um John Wick nesse filme, justamente pela idade do público, né? Não é um filme para maiores de 18. Então, não seria. Mas eu acho a química dele com o Tom Holland é absurda. Eles já são amigos desde muito tempo. E mesmo ele ter sido, que ele tenha sido nerfado, ele tem
o Justiceiro na hora que tem que ser, né? A gente vai falar um pouco mais pra frente quando a gente puder falar com spoiler. Mas a química dos dois é muito boa, o roteiro consegue fazer com que isso funcione muito bem. Então, pra mim, foi uma grande surpresa ter dado certo isso. Porque eu era um crítico dessa junção agora. E realmente, essa atuação do Tom Holland, velho, tá. O que eu tinha contra ele, eu tinha muita coisa contra ele. Pedro tinha muito mais. Pedro chegou a mandar DM no Instagram pra ele. Mas eu não. Eu entrei com um processo contra o Tom Holland no Ministério Público. Mas a atuação dele aqui, velho, fabulosa. Não tem o que se reclamar. Ele realmente mostra o que é ser um Peter Parker. O que a gente tá acostumado com o Peter Parker dos cinemas, principalmente. Claro que tem muita gente dizendo que não é o Peter Parker dos quadrinhos. Beleza, tem coisa que não é. O Peter Parker nos quadrinhos, se a gente for puxar, a gente vai puxar muito mais pro Andrew Garfield, né? Que é o segundo Homem-Aranha. Mas ele é perfeito. Eu tenho algumas críticas sobre o filme, mas é como eu falei pra Pedro assim que a gente saiu do cinema. Se eu for criticar, é só pra procurar alguma coisa que, assim, lá no fundo poderia ter sido melhor. Mas o filme é muito bom mesmo. Eu tenho uma coisa pra falar que pra mim é absurda, que é o fato de que esse filme, ele tem a mesma equipe criativa dos outros 3 filmes. Tirando o diretor, todo mundo é o mesmo pessoal. É o Michael Giacchino na música, no som, na trilha sonora. São os mesmos roteiristas dos outros 3 filmes. E o Tom Holland e a Zendaya e o Ned, que é o ator que ninguém lembra do nome dele, sendo bem sincero. É a mesma galera. E eles fizeram esse filme. Foi só trocar o diretor, tá ligado? Tipo assim, olha que absurdo que é. Olha a importância que tem um diretor de cinema num filme. O olhar de um diretor. Porque, querendo ou não, galera, assim, beleza, o roteiro tem muito a ver, a atuação tem muito a ver. Mas um diretor, ele que aprova as coisas. Ele que fala, ó, isso aqui vai entrar no filme. Ó, isso aqui não pode entrar no filme. Tá vendo? Assim, cara, é muito absurdo ver que esse filme foi feito com as mesmas pessoas dos outros 2 filmes e dos outros 3 filmes, aliás. E os outros 3 filmes não são um produto maravilhoso, né? Bernardo gosta muito do terceiro, que é o Longe de Casa, Sem Volta Pra Casa. Eu esqueci o nome. Sem Volta Pra Casa em português, No Way Home em inglês. Eu não acho um filme... Tipo assim, eu acho um filme bacana, foi muito legal a experiência de assistir no cinema, mas eu não acho um filme tão... né? Mas assim, comparado com os outros 2, esse filme é muito bom. E você vê esse filme... Cara, esse filme, ele é absurdamente bem feito, assim. É o que a gente comentou no Acabou de Acabar. Cara, tinha muita coisa que podia dar errado. E eles fizeram dar certo. E isso é louvável. Isso é absurdo. Tem que ser falado. Eu acho que isso é um filme pra assistir no cinema, porque tem muito jogo de câmera, muita coisa que eu acho que, sem ser numa tela grande, talvez não fosse ter o mesmo impacto, sabe? Que tem na hora do filme. Pra mim, o conteúdo sem spoiler é esse aqui. Eu acho que eu só consigo chegar até aqui. Daqui pra frente... Eu acho assim, eu acho que pra você que ainda não assistiu e que vai parar o podcast agora, eu recomendo que você pare o podcast agora e volte depois que você assistir. Pra você que não assistiu, vá pro cinema, não espere chegar em casa, não espere chegar nos streams esse filme. É um filme, como o Pedro falou, pra você aproveitar no cinema, tanto pelo pessoal, por você estar com uma galera lá que vai estar na mesma vibe que você. Às vezes não, mas na grande maioria das vezes sim. Então, tipo, vá pro cinema. E você vai perder muito da imersão do filme se você assistir numa TV em casa, deitado no sofá. Você vai perder muito da imersão. Então, aproveita, vai de mente aberta, o filme é muito bom. E pra mim também acho que acabou. Agora vamos pro pau agora. Vamos pro que interessa, né? Agora o bicho vai pegar. Você que tá só ouvindo, a gente acabou de trocar a imagem que tá aparecendo na tela. Agora é o balão de spoiler. Agora é a hora da gente falar tudo. E, bom, eu vou dar aqui 5 segundos. Eu vou contar até 5. Se você não sair, eu vou soltar uma bomba. Eu vou soltar uma bomba. Eu não me responsabilizo porque eu vou fazer agora. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Jean Grey. Cara, Jean Grey finalmente no MCU.
Eu e Bernardo, na hora que a gente tava assistindo o filme, eu fiquei falando várias vezes, tipo assim, pô, peraí, Jean Grey tá matando todo mundo, pô. Isso é um absurdo. E eu realmente acho um absurdo. Mas, pelo que o filme dá pra entender, ela não matou ninguém. Ninguém morreu, né? A galera só se feriu, beleza, se feriu. Mas não matou ninguém. Por quê que eu falo isso? Porque o Homem-Aranha fala pra ela... Foi por pouco, viu? Foi Mas por foi muito por pouco. pouquinho. Porque o Homem-Aranha fala pra ela assim, ó, você não é uma assassina. Você não precisa matar o cara lá no final, que era o Metzinger, né? Que era o vilão do filme. Não precisa fazer isso. Agora sim, ela é do mal. Ela foi malvada ali, porque ela... Irmão, o que ela fez com a Mary Jane, o que ela fez com a... Com a Mary Jane, não. Com a Michelle Jones. O que ela fez com a Michelle Jones. Michael Jordan. O que ela fez com essa galera aí, meu amigo, foi cabuloso, né? Pô, ela entrou na mente da Michelle Jones pra ela beijar o Homem-Aranha, pô. Pro Homem-Aranha ter esse gostinho. Ela foi maligna, né? Ali. Mas, cara, assim, eu fiquei muito, muito contente com esse que eu falei no nosso podcast, né? Que ela ia ser a Jean Grey e eu acertei, né? Como sempre. Não que fosse muito difícil também. Não que fosse muito difícil também, mas... né? Eu fiquei muito feliz por saber que os mutantes agora vão iniciar já no MCU. Beleza, que a gente tem que ver como é que vai funcionar. Quando a cena pós-crédito do filme, todo mundo espera que, se você esteja aqui, você viu o filme, é um Homem-Aranha em outra terra, né? O rastreador do Homem-Aranha aparecendo lá em outra terra, dando a entender que as incursões estão chegando e por isso que tem um outro Homem-Aranha na outra terra. Mas ver que eles estão decididos, já tem atriz escalada, que no final do filme ela pega um ônibus ali, e a gente meio que dá a entender que ela tá indo pra Mansão Xavier, tá indo pra algum lugar, um refúgio. Ver tudo isso na tela e num filme tão bom como esse, ver os poderes de Jean Grey sendo realmente levados a sério, fazer as paradas de uma maneira correta, falar que ela é uma telepata, falar que o próprio Joseph Metzinger, que nos quadrinhos é um antimutante, aqui é mais um cara que ele tá meio que querendo estudar pra fazer uma arma ali, que provavelmente vai desembarcar no Sentinela depois. Ver isso tudo foi maravilhoso. O Justiceiro, o papel do Justiceiro no filme, pra mim, tá encaixadinho. Eu não acho que poderia ser outro personagem. Pra mim deveria ser o Demolidor no lugar do Justiceiro. Mas essa questão de, tipo assim, o Homem-Aranha se aliar com o Justiceiro sendo um assassino, eu acho meio paia. Tanto que nos quadrinhos o Homem-Aranha e o Justiceiro, eles se bicam mesmo, assim, eles não se gostam, né? Mas assim, cara... Mas se ajudam, em alguns momentos se ajudam. Não, mas então, eles se ajudam. Embasamento nisso. Tanto que em Guerra Civil o Homem-Aranha quase morre, quem salva ele, numa cena que eles replicaram no filme, é o Justiceiro, que chega com ele nos braços e tal, o Homem-Aranha caído e tal. Mas assim, eu fiquei muito feliz com essa parada da Jean Grey. Quero saber o que você achou, meu querido. Cara, eu também fiquei meio preocupado quando eu vi a Jean Grey totalmente descontrolada, por mais que a gente saiba que a força da Fênix faz com que ela perca um pouco da noção, só que ali a gente sabe que ela não é a Fênix ainda, principalmente pelo início do filme, que ela não sabe controlar os poderes direito, ela sabe dar o pulo, mas o pulo dela tem uma limitação, então o controle mental dela no começo do filme é bem limitado, então ela tem que ficar passando de mente em mente para conseguir atingir o objetivo dela, que é uma dinâmica muito boa e funciona muito bem no filme. Visualmente é muito legal, você vê a corrida assim, tem uma cena lá, acredito que você tenha assistido, tem uma cena lá que o pessoal tá correndo pra esquerda e ela vai pulando na galera e a galera vai voltando pra correr pro outro lado. Então, tipo, ela pula pra uma pessoa, a pessoa corre um pouquinho, ela pula pra outra que tá vindo e vai indo. Então, eu achei muito legal a dinâmica dela. É uma atriz maravilhosa, a Sadie Sink é uma atriz maravilhosa. Ela só poderia ser cotada pra ser outro personagem se a gente não tivesse uma MJ nesse universo. Se por acaso a Michelle Jones fosse uma Gwen. Então eu ia dizer, a primeira coisa que eu ia dizer, não, ela vai ser a Mary Jane, pô. Não tem como, ela é ruiva, é bonita e tal. Mas como a gente já tinha a Michelle Jones, né? Que até hoje eu não entendo o porquê de Michelle Jones, mas enfim. Não tinha condição de ser outra MJ. Então ficou meio... Depois dos primeiros vazamentos, né? Ficou meio óbvio que ela ia ser a Jean Grey.
Muito, muito óbvio. Eu só não imaginava que ela seria a vilã pelo filme inteiro. Eu até comentei com o Pedro que eu achei que ela ia chegar, ia ser a vilã ali no começo do filme, e no meio do filme, na virada de chave do filme, ela iria se aliar ao Homem-Aranha e ali apareceu o vilão de verdade e eles dois juntos iam derrotar o vilão. Mas me impressionou ela ter sido a vilã até o final. Obviamente, ela não foi a vilã sozinha, né? Tem um contexto pra ter ter acontecido tudo. O roteiro do filme, ele é bem água com salsicha, se você for parar pra reparar, né? Porque, beleza, os roteiristas são fracos, né, galera? São os roteiristas dos outros 3 filmes. Então, assim, fica muito mais a cargo do diretor dar a dinamicidade e dar a profundidade que a gente pede. Por exemplo, tem cenas que o Homem-Aranha tá só se balançando e pensando na vida, na chuva, tal. Então, assim... Que são muito boas, tá? Você não tem diálogos, essencialmente, que você fala, caramba, aqui os caras canetaram, não. E é um roteiro muito manjado. Várias vezes a gente já sabia o que ia acontecer. Bernardo várias vezes me cutucar, fazer tipo assim, como que tipo, a gente já sabe o que vai acontecer. A gente sabia que o Metzinger era o vilão. Desde o início dá pra saber isso. Dá pra saber que ele mentiu pro Peter. Dá pra saber que o Peter ia tomar aquele tiro do Justiceiro no final. Dá pra saber várias coisas. Mas pra mim isso não estraga nem um pouco a experiência do filme. Eu não acho um filme, tecnicamente, como um filme mesmo assim, um primor gigantesco. Meu Deus, esse filme aqui é um The Batman. Meu Deus, esse filme aqui é um Cavaleiro das Trevas. Não. Esse filme aqui é um filme honesto de um personagem que merecia um filme desse. E funciona muito bem. É um excelente filme do Homem-Aranha, que é todo o ponto lá que eu trago lá no canal. Que é justamente esse, velho. Faz uma adaptação e faz uma adaptação direito. E aí esse filme aqui fez isso. Ponto. E, cara, assim, quando você para pra pensar exatamente nisso, cara, faz um filme do Homem-Aranha. A gente comentou lá no Acabou de Acabar que parecia que a gente tava lendo um gibi. Parecia literalmente que a gente tava folheando a página de um gibi. Porque tinha muita galhofa, assim, A passagem de tempo, pra mim, foi genial. Aquele período, porque o filme começa... eles estão entrando na faculdade. E no tem MIT. uma passagem de... No MIT. E tem uma passagem de tempo em que vai mostrando o Homem-Aranha combatendo alguns vilões, e nisso se passam alguns anos em que eles se formam. Só que é muito natural essa passagem, e você gosta, você curte, por quê? Porque você tá vendo vilões de Homem-Aranha que você não viu ainda, você tá vendo personagens que foram construídos migalha por migalha, tendo a chance de aparecer um pouco, como o Escorpião. Então, assim, é um roteiro, vou usar uma palavra que não existe, mas gibilesco, vamos dizer assim, que funciona muito bem. Não é, como o Pedro falou, um primor de roteiro que você faz, meu Deus, que reviravolta. Não acredito que isso aconteceu. Não tem isso no filme, mas você se diverte. É um filme de Homem-Aranha, você se diverte, você tá lá, você comemora, você ri, você se emociona em alguns momentos. Mas, em sua essência, é um filme de Homem-Aranha. E isso é muito bom, porque tanto o Tom Holland merecia, de tanto ele tentar, ele merecia que o filme funcionasse, e tanto a gente merecia receber esse filme. Então eu saí satisfeito demais do cinema. Demais mesmo. Eu só tenho um problema com toda essa história do Peter Parker. Ele ganha dinheiro como? Eu ia dizer isso. Isso não tem Eu no ia dizer filme. isso. Ele não é ele tirando uma foto, ele fazendo, tipo... Ele ganha uma ajuda de custo dos Vingadores, ganha um VR, um VA ali pra completar. Porque, beleza... A The Wolf mandou uma mesada pra ele. Porque inclusive, Jean The Wolf, muito legal, tá no filme. Muito boa a personagem. Nossa, grande... A atriz muito boa, tá? A atriz é muito boa também. Lembrando que Jean The Wolf é um dos maiores arcos que tem, pelo menos na fase do Gary Conway, do Homem-Aranha, que é a morte de Jean The Wolf, que matam ela. Ela é uma personagem que é meio recorrente nas histórias do Homem-Aranha e nas histórias do Demolidor, né? Enfim, o Homem-Aranha, ele... Ao que o filme dá a entender é que ele passa a maior parte do tempo dele como Homem-Aranha. Tanto que ela fala assim, pô, tu tá atolado de trabalho, pô, tu tem que dar uma folguinha aí, tu tem que... Sei lá, tu não tá vendo ninguém não tem nenhuma namorada e tal. E ele fala, tipo, não, é isso mesmo, tudo bem, tá tranquilo. Só que, assim, como é que ele se mantém? Ele ganha uma mesada de Nova York, da prefeitura. Isso não é legal, né? Porque, assim, porra, vocês estão dando dinheiro pra um cara que tá destruindo a cidade, entendeu?
isso ficou meio jogado no filme. E, Mas assim, ele o ganhou a Homem-Aranha- chave da cidade. Ele ganhou a chave da cidade. Sei lá, eu acho que ele Ele é vende amado. essa chave, aluga. É tipo assim, isso ficou pra mim um pouco complicado, porque beleza, esse Homem-Aranha ele tem acesso às tecnologias que o Homem-Aranha do jogo também tem, né? Também. E eu compro essa ideia porque, beleza, é um universo. O MCU é tão evoluído. Você vê as coisas que o Homem de Ferro fazia no Homem de Ferro 1, que você acredita que um jovem, sei lá, que eu acho que o Homem-Aranha deve estar com uns 25 anos esse filme aí. O cara de 25 anos tem acesso a esse de tecnologia que ele tem no filme. E eles deram, obviamente, uma grande de uma nerfada no Homem-Aranha, né? Antes ele tinha a tecnologia do Homem de Ferro. Nesse filme ele só tem uma impressora 3D e, tipo, mais algumas outras coisas que E um IA, possibilitam ele. parecida com E um Jax. IA. Mas a IA é legal, eu gostei, porque é a mesma IA que tem no traje. Isso é maneiro. Eu acho que, beleza, ele aprendeu com o Homem de Ferro, né? Teoricamente. Então, tipo. Pra esse cara aqui dá certo. Né? Mas isso dele não mostrar ele tendo dificuldade com despesa. Pô, o Homem-Aranha aluga uma sala e um apartamento. Ele tem os dois. Sendo que no filme, no terceiro, a gente viu que ele tá, tipo, fudido de grana, tá ligado? E não tem resolução esse arco aí. Eu fiquei esperando uma hora ou outra, tipo, alguém cobrar um aluguel, acho que é uma conta atrasada, uma coisa assim. Também. Mas eles decidiram focar em outra parada, falando, não, vamos organizar isso aí depois. Enfim, é uma coisa que eu gostaria de ter visto, mas pra mim não atrapalha o filme, não é um problema. Eu acho que eles partiram do princípio do quem sabe, sabe. Tipo, pô, quem tá assistindo esse filme sabe que ele faz uns bicos por fora. Principalmente tirar foto. Só que poderia ter tido, meio que de background ali, uma câmera, por exemplo. Um rolo Naquela de- montagem do de- começo, uma podia câmera. ter tido ele tirando a Podia, foto, ele levando tirando umas lá. fotos, pronto. Seria uma cena que, tipo, resolveria esse problema inteiro. Não precisa nem levar, né? Era só fazer ele fazendo tirando a foto e fazendo um upload no site do Clarim Diário. Pronto, acabou. Fechou, exatamente. Então, assim, é um problema, mas que se a gente for reclamar disso, a gente tá só querendo ser chato. A gente só tá pontuando aqui que poderia ter sido melhor no roteiro, mas isso não impacta nada no filme. Nada. E isso é o que me traz, que eu vou até já adiantar um assunto assim, que assim que terminou o filme, um cara na fileira de trás tava conversando provavelmente com a paquera dele, não sei, e a menina falou que amou o No Way Home, que é o filme que aparece os 3 Homens-Aranhas. E ele olhou pra ela e fez: esse filme que você está falando é uma bosta. Porque o roteiro, ele faz tudo pra dar certo. Aí eu fico. Aí depois ele conclui com: esse que filme que é bom. Só que, pô, é exatamente a mesma coisa. Tipo, tudo é feito pra dar certo. Só que tanto no No Way Home quanto nesse filme, a gente releva porque realmente é bom. As soluções. Eu tenho. Você é chato. Não. Você é chato. Não. Você é não. chato. É, você Não. é chato. Tem muita coincidência, pô, no No Way Home. Não, mas é porque o No Way Home, ele toca na alma, velho. É outra parada. Ele é outro tipo de filme. Não. tem não. como comparar. Você tá sendo Não, levado não pela venha. sua nostalgia. Não seja leviano. A sua nostalgia lhe cega. A verdade é essa, Bernardo. Você tem que se Enfim. render, velho. Mas esse filme, cara, esse filme de agora, ele tem soluções assim. Pô, o cara vai conversar com o Hulk, que é outra coisa que funciona muito bem, que eu imaginava que ia ser muito ruim e funciona muito bem. Ele vai conversar com o Bruce Banner, ele troca 15 palavras, ele manda um oi, tudo bom? Tá solteiro? E ele descobre o que o Bruce Banner passou a vida inteira pra fazer, que era inibir o poder do Hulk. Ele vai no quarto dele, sem dinheiro, E faz só em com 5 impressora minutos. 3D e um IA, e ele faz o inibidor. O inibidor do Hulk é do tamanho dessa garrafa aqui. É mesmo. O inibidor dele é do tamanho desse papel que ele cria. E ele cria o inibidor e ele já cria uma coisa que nos quadrinhos e nos desenhos dos X-Men é uma parada que demorou pra aparecer e não é uma coisa que todo mundo tem. E ele cria no quarto de casa uma coisa que vai impedir que o gene mutante ataque e se... Como é que eu posso dizer? E apareça, que dê resultado nas pessoas. Ele vai cria isso no bloquear os quarto poderes. em 1 hora. É. E outra coisa que me deixou chateado, como o Pedro falou mesmo na hora que aconteceu, foi quando ele cria esse inibidor,
E não tá dando certo, e todo mundo é gênio no filme. Porque Aí a Michelle Jones vai lá e faz. A Mary Jane não, a Michelle Jones. Respeita a Mary Jane. Michael Jordan. Michael Jordan. Ela faz assim, antes de eu entrar na faculdade de Ciências Aeronáuticas, eu ia fazer superbiologia, sei lá, porra Deixa eu ver aqui. É porque você fez não sei o que errado. Aí dá um enter, aí ele fala, é mesmo. A lente do... Eu falo assim, as lentes do seu óculos dão um problema. Aí ele falou, dá interferência. Peraí, então. Aí, pronto, resolvido. Aí vai... Botou e tchau, acabou. Shit. Aí assim, Tipo, tem muita coisa. Tem umas coisas que, velho, assim, quanto mais você para pra pensar, é foda. Mas eu não acho que... Assim, eu acho que esse filme, ele se sustenta tanto na direção do Homem-Aranha, de pegar a alma do personagem mesmo, da essência do personagem, que esse tipo de coisa termina que, sabe, tipo, tudo bem, velho, eu compro. É o que eu disse, não é um filme Oscar, não é um filme excepcional, é um filme honesto. E ponto final. Você está sendo hipócrita. Porque você tá dizendo assim, pô, eu aceito todas essas forçações de roteiro porque o filme é bom. Aí quando chega no No Way Home, você faz, eu não aceito essa forçação de roteiro. Não faz sentido. Faz sentido. Por um problema só. Não, é um problema só. O filme, ele não se sustenta apenas nisso. Porque o que é que acontece no No Way Home? No No Way Home, o filme é basicamente pautado em todo mundo que conheceu o Homem-Aranha vai parar no universo meio-meia. Isso se refere a o Homem-Aranha de Tobey Maguire e o Homem-Aranha de Andrew Garfield. Aparentemente só tem esses três no multiverso inteiro. Só tem 3 Homem-Aranha. E tu queria que aparecesse mais? É a lógica do filme, velho. Eu não posso fazer nada, cara. Pô. Mas é assim, são os Peter Parker. Tem outras coisas, não é só isso. É só isso. Não é só isso, cara. Não é só isso, cara. Tem isso. o orçamento do filme. Mas aí não. Aí, meu irmão, se você quiser fazer só pelo orçamento, você não faz o filme. Não, ué. Porque aí você vai assistir o filme do Flash, os caras botaram todo mundo lá e não pagaram a ninguém. Exatamente, não façam. É o que eu tô falando, pô. Você não pode fazer um filme sem orçamento e querer que... não, ei, foi mal, eu só botei 3 pessoas aqui porque só tem orçamento pra 3 pessoas. Foi mal mas aí. Não tinha sentido, tipo assim, mas tu concorda que não ia fazer sentido a gente aparecer com outro Peter Parker, nada a ver, com outro ator, nada a ver. Tipo, não faria sentido naquele filme. Mas é o que eu tô falando. Não faria sentido porque a ideia central do filme não faz sentido. Ela não se sustenta, a gente tem que partir entendeu? do princípio que só tem 3 terra, pô. 3 multiversos ali. Não, porque... Não. Ué. 3 multiversos que tem Homem-Aranha, pronto. Só veio. Aí é bom demais, né? Aí pronto, então tá bom. No outro, os pais do Peter não morrem. No outro, quem é picado por uma aranha é outra pessoa. Não, mas devia estar lá, né? Não, porque é tipo Peter assim, Parker, primo. É Peter Parker. Não é Gwen Parker, não é Gwen Aranha, não é Miles Morales, é Peter Parker. Aí só tem 3 no multiverso inteiro. Só tem... Você conhece outro? Conheço. Então só tem 3. Tem o do jogo. Você tem o Miles Morales. Live action. Ia chamar aquele chinês? Que fazia o Homem-Aranha Tinha que ter o chinês. Não. Tinha que ter meu amigo, tem que ter todo mundo e tchau, velho. Pra mim é isso. Você vai fazer um filme do multiverso, é igual o Homem-Aranha no Aranha-Verso. É exatamente esse filme. Mas o Homem-Aranha no Aranha-Verso é animação. Não, é animação. Por isso que funciona, velho. Não, exatamente. Por isso que também a gente não pode comparar. Não, mas eu não acho que você vai fazer... Já pensou, velho? A gente vai assistir Vingadores Doomsday no final do ano. Já pensou se do nada começa o filme, cai uma bomba, mata todos os X-Men da Fox. Aí vamos falar assim, não, é porque, galera, a gente não tinha orçamento pra fazer os efeitos especiais pra todo mundo, então a gente tem que matar ele logo. Tu ia ficar feliz? Tu ia fazer, não, mas beleza, isso aí é ok. Ou tu ia ficar tipo, caralho, velho, isso aí é paia, pô. Se fosse pra fazer isso aí, era melhor não fazer. Não concorda? Não. É justamente essa questão. Não. Mas você gostou do filme porque você tem uma conexão com esses personagens e tá tudo certo, entendeu?
Mas o filme se sustenta nisso. Esse filme não se sustenta nesse tipo, será que o Peter Parker... Não é um ponto essencial do filme essa questão do Peter Parker pagar aluguel, entendeu? Mas eu acho, só pra fechar o No Way Home, a gente voltar pro Brand New Day, eu acho que o No Way Home, ele tem um peso emocional muito maior. Quando eu digo emocional, não nostálgico pra mim, eu tô falando pro próprio Tom Holland e pro próprio personagem. Ele tem um peso emocional muito maior no No Way Home, que faz sentido total. Eles corrigiram um erro absurdo, que eles não tinham usado a morte do tio Ben, nem no primeiro, nem no segundo filme. Então eles corrigiram um erro absurdo. E esse Homem-Aranha que a gente tá vendo hoje no Brand New Day, ele só pode existir porque o Homem-Aranha do Tobey Maguire e o Homem-Aranha do Andrew Garfield ensinaram a esse patetão aí a essência do Homem-Aranha. Então, eu acho muito mais peso emocional pro personagem, o No Way Home, do que esse filme. Esse filme é mais uma aceitação. A gente pode botar assim, no outro ele aprendeu a ser o Peter Parker e o Homem-Aranha, e aqui ele tá se aceitando ser o Homem-Aranha, tá ligado? Então, tipo, os dois filmes se completam. Eu acho isso. Eu acho que um só acontece contra o outro. Mas assim, eu não acho que isso aí, tipo, faz o outro filme melhor, tá ligado? Isso não existe. Com certeza. Entendeu? Então, por exemplo, meu problema pra mim todinho é o roteiro. São as conveniências que possibilitam terem as cenas que a gente quer ver, como fã. Eu acho que se eles fizessem um roteiro mais enxuto, um roteiro que fizesse mais sentido pra trama, tipo assim, porque é foda, né? A gente vai passar o podcast inteiro falando sobre isso. Vai fazer um roteiro que, por exemplo, deu esse problema aqui no meio meia. Vieram os vilões desses outros universos que, tipo, pra mim, podia ter botado mais vilão. Que faria mais sentido. Sei lá, você bota beleza, os vilões dos filmes originais e você botaria outros vilões tipo, aí você inventaria ali, em vez de ser, tipo, o lagarto, você podia botar um lagarto do tipo do jogo. Enfim, você botaria lá a galera. E aí, esses Homens-Aranha, o Andrew Garfield e o Tobey Maguire, em vez de vir aqui sem querer, tipo, eita porra, apareci aqui. Eles viriam, tipo, caramba, sei lá, dar um jeito de trazer o Doutor Estranho, recrutar os Homens-Aranha lá que ele consegue, pronto, tá ligado? Seria melhor. Pra mim, seria mais funcional. Só que o filme não tinha tempo pra fazer isso. Aí eles fazem qualquer coisa, tá ligado? Tipo, o Ned vai girar aqui e vai aparecer 2 Homem-Aranha desse filme, pronto, acabou. O que eu acho que acontece é o seguinte, e aí eu vou falar de filmes de Homem-Aranha em geral. A gente tem muito filme do Homem-Aranha hoje, né? Há 20 anos a gente não tinha. Então, quando veio o roteiro do primeiro Homem-Aranha, né? Quando veio o primeiro Homem-Aranha, do Tobey Maguire, o que a galera queria era um filme do Homem-Aranha. Então, tipo, a história que fosse contada, a gente tinha muito pano pra manga pra escolher. E escolheram e fizeram uma história absurda. Uma história pé no chão, mas uma história absurda que encaixa perfeitamente com aquele personagem, com o momento que aquele personagem vivia nos cinemas. Então, tipo, a galera queria o quê? Filme do Homem-Aranha. A gente deu um filme do Homem-Aranha e o filme do Homem-Aranha bom. Em 2004, a gente queria o quê? Eu quero que continue esse Homem-Aranha. E aí fizeram o melhor filme de super-herói que já existiu. Pra mim, Bernardo, Homem-Aranha 2, que é um filme extremamente bem roteirizado, bem dirigido. É perfeito o filme. Eu não vou falar aqui que a gente vai falar isso em outro momento. Mas quando terminou o 2, eu quero mais. E aí foi quando começou a dar errado. Eu quero mais. Aí os caras falaram, a gente já fez muita coisa pé no chão, a gente não pode contar, a gente tem que continuar crescendo. A gente tem que continuar crescendo o nível disso aqui. E aí foram e fizeram o filme, o Homem-Aranha 3, que foi ruim. E aí vamos rebutar tudo, rebuta. Veio o Andrew Garfield, primeiro filme do Andrew Garfield bom. Só que ele não podia fazer uma continuação como fez o Homem-Aranha 2 lá atrás. Então vamos fazer uma parada grande, vamos fazer o que o 3 não conseguiu fazer. Deu errado de novo, fez um filme horrível, que Pedro disse que não é horrível, mas horrível, que é o espetacular Homem-Aranha 2. E quando a gente veio pro universo do Tom Holland, a gente tá saturado. Foram tipo 3 filmes, 2 Homens-Aranhas em menos de 10 anos. Tipo, quando eu digo 2 atores diferentes criando a mesma história. Então eles tiveram que tentar começar sem contar a mesma história, que é o que os filmes do Batman fazem hoje. Porque Batman já tá saturado no cinema. Então, tipo, eu não vou contar a história do Beco do Crime, eu não vou contar a história da morte de Thomas e Martha Wayne, eu vou só, tipo, assumir que todo mundo sabe isso e eu vou contar uma história. E isso não funcionou pro Tom Holland no começo. E hoje, quando ele tá começando a engrenar,
muita coisa ele não pode fazer porque já foi aproveitado no passado. Como o melhor arco pra mim é a Homem-Aranha Nunca Mais, que foi aproveitado no Homem-Aranha 2, que não, tipo, não tem sentido a gente fazer o Tom Holland passar por isso, porque a gente já tem um filme sobre isso. Então fica difícil roteirizar. Então eu também passo um pano aí, por mais que pudesse ser melhor. Não, Mas acho que não fica difícil, não, velho. Tem muita coisa eu pra acho, fazer. não, tem muita coisa. Eu não tô dizendo que, pô, acabou as histórias do Homem-Aranha nos quadrinhos. Não acabou. Mas assim, a gente fica muito apegado no que foi o passado. Então, eles tentam trazer a essência nesse filme, que também é um ponto que a gente ainda não tocou, de tentar misturar o melhor dos dois mundos, que é o Peter Parker do Tobey Maguire e o Homem-Aranha do Andrew Garfield. E funciona muito bem. Cara, Eles conseguem fazer eles essa fazem homenagem isso perfeita. perfeitamente. É um mix mesmo, assim, bem pontuado. Eles fazem, tipo assim, o Homem-Aranha fudido, o Homem-Aranha lascado, sem amigos, sem ninguém. Sozinho. E o do Tobey Maguire ainda tinha a Tia May, né? Esse aqui não tem ninguém, tá ligado? Só tem só a Jean DeWolf. Mas, cara, tipo assim, se você gostou da sequência de abertura de Homem-Aranha, o Espetacular Homem-Aranha 2, esse filme faz uma sequência de abertura melhor. Melhor que aquilo ali, cara. E assim, é impressionante o que eu vou falar. Eu falei isso até no meu vídeo. Mas agora, depois do Homem-Aranha ter aparecido em 5 filmes do MCU, vamos lembrar, o Homem-Aranha apareceu em Guerra Civil, primeiro filme. Depois, Homem-Aranha... Primeiro, enfim, foda-se. O primeiro, o segundo, aí o terceiro e Vingadores... É o 6º filme, né? Vingadores Ultimato e Vingadores Guerra Infinita. Você tem 6 filmes. E agora, no 7º filme que esse Homem-Aranha tá aparecendo, ele balança nos prédios com a teia dele. Finalmente. E agora sim, ele não... Parece que o diretor fez com raiva. Ele não balança só nos prédios, não. Ele balança e balança muito. Ele gosta de balançar. E balança direitinho. E pula, e cai, e bate no vidro, e pega na escada, e dá um mortal, e dá um... Cara, é absurdo, assim. E o próprio diretor deu uma entrevista antes da premiere do filme, falando assim, ó, eu me inspirei em muita coisa do jogo pra fazer o web swing do Homem-Aranha aqui. E é perfeito. É perfeito. Parabéns. Parabéns, Daniel Destin Cretton. Parabéns. Você é demais. E não só usou o jogo pra o web swing, né? Como usou o jogo para as cenas de luta. E isso, parabéns. Eu bato palma, porque a gente cantou a bola aqui. Pedro cantou a bola e eu chutei pro gol. Que foi... Ele é o diretor que fez Shang-Chi. E as cenas de ação desse filme são absurdas. Então a gente fazia o quê? Não. O do Homem-Aranha vai ser no mesmo nível. E foi, se não melhor, foi do mesmo nível de Shang-Chi. É empolgante você ver o Homem-Aranha lutando nesse filme, porque não é só puxar a teia aqui, pegar um impulso, dar um murro, dar um chute. Ele usa a teia dele como a principal ferramenta dele de locomoção e de ataque. É absurdo, absurdo. Cara, ele faz a parada de apertar aqui e segurar com o dedo, e a teia faz igual uma... Não tem uma mangueira, quando você tá com a mangueira, você põe o dedo assim, a mangueira vai 3 jatos de água, assim. Ele faz exatamente isso com a teia, pô. Ele solta a teia e faz... Pá! E a teia faz... Pô, a cena, impressionante. A cena que ele faz assim, velho. Que ele gira, pra você que tá no Spotify, na hora que ele pressiona os 2 punhos e gira... Cara, essa cena é absurda. Ele usa a bomba de teia. Ele gruda na parede e solta uma teia que prende o cara na parede. Ele faz várias coisas assim. E tem um ataque do jogo que eu usava muito, que é o quadrado X. Você pula, aí dá o quadrado X. E ele joga a teia no chão e vem pra pegar o impulso. Ele puxa a teia e cai no chão com um chute. Ele faz isso no filme, pô. Caraca, velho, é muito legal, velho. É muito legal, assim. Esse cara masterizou, pra mim, o Homem-Aranha como um lutador ali. Um lutador barra um cara que se locomove pela cidade de Nova York. Inclusive, Nova York, nesse filme, é muito bem explorada. Muito bem explorada mesmo, assim. Demais. Eles dão uns zoom outs em Nova York pra mostrar onde é que o Homem-Aranha tá, onde é que ele tá indo,
onde é que tá tendo o crime, onde é que vai ter as coisas, eles vão no Empire State, ele quebra o Empire State também, Central Park, etc. Então, o Nova York vira um personagem aqui que é pra ser assim, né, o filme do Homem-Aranha. Os outros dois filmes, pra mim, fazem isso muito bem feito. Tanto dos outros dois, no caso do Tobey Maguire e do Andrew Garfield, também eles usam muito Nova York. É bem legal. E aqui é isso, cara. É a síntese perfeita, é a simbiose perfeita dos dois Homens-Aranha. Precisaram trazer eles dois no outro filme para que esse aqui pudesse ter essa luz verde. Outra coisa que eu tenho que falar, tá aqui até aparecendo, o traje desse Homem-Aranha, eu falei várias vezes durante o filme pra Bernardo. O traje dele, pra mim, é o melhor traje do Homem-Aranha. Inclusive, esse traje aí, foi pro jogo. Se você entrar agora no Homem-Aranha 2, eu fiz o teste hoje. Tem esse traje aí, não tá igual, não sei porque eles não fizeram igual, mas tem algumas alterações ali. Mas esse traje é perfeito, cara. Sério mesmo, assim, é perfeito. Eu consigo ver o Homem-Aranha, esse Homem-Aranha aí, fazendo igual em Guerras Secretas nos quadrinhos e indo espionar o Doutor Destino, junto com outro Homem-Aranha. E aí pode ser o do Tobey Maguire, pode ser o do Andrew Garfield. Com essa roupinha aí, olhando assim, tal, o que a gente vai fazer? Pô, fenomenal. Esse filme, assim, é um filme que, principalmente pra gente que é fã, pra você que é fã que tá assistindo aí, é um filme que, assim, ele parece que foi feito pra gente, sabe? É impressionante. Eu concordo. Pra mim é o uniforme mais fiel aos quadrinhos que a gente já teve nos cinemas. Pra mim não é o mais bonito. Pra mim o mais bonito vai continuar e sempre será o uniforme do Tobey Maguire. Pra mim não tem pra onde correr. Aquele acabou. Você tá certo, velho. Foi minha infância inteira aquilo ali. A nostalgia pega muito no coração. Mas pra mim o uniforme vai ser o do Tobey Maguire sempre. E será. Mas é como você falou. Esse filme, ele ajeitou, velho. Ele corrigiu. Teve que vir o Tobey Maguire e o Andrew Garfield literalmente pra dizer, tipo, pô, é assim que faz. É assim que é um Homem-Aranha. E deu muito certo. Deu muito certo. Teve uma cena no filme, eu não comentei contigo, mas que me deixou muito feliz. Foi a cena lá do que ele tá indo atrás da Sad Sink e da Jean Grey, né? E a Jean Grey tá com o Hulk lá e tal. O pessoal tá no cofre. E ele vai se esgueirar e ele solta a teia no teto e começa no teto. E isso não tinha acontecido em nenhum momento, velho. Em todos esses tempos que ele tava no MCU. Ele não tinha se esgueirado no teto, pô. Que é, tipo, no primeiro filme do Tobey Maguire, é uma das primeiras coisas que ele faz. Que eu lembro é só no Guerra Civil, naquela luta contra o Soldado Invernal e o Não, Falcão, mas ali, né? ele não tá se esgueirando. Ele não tá assim, investigando, né? Ele não tá no stealth. Ele não tá investigando, ele não tá no stealth. Os caras sabem que ele tá ali, ele tá no teto, é uma parada. Mas, tipo, no Tobey Maguire, logo no início do filme, quando ele tá perseguindo o cara que supostamente matou o tio dele, né? Ele tá lá no prédio e só aparece a sombra dele escalando. O Andrew Garfield da mesma forma na escola, quando tá perseguindo o lagarto. Então, assim, cara, são coisas que são essenciais desse personagem, são essenciais do Homem-Aranha, que a gente não tinha tido. E quando você tira pedacinho por pedacinho da essência de um personagem, ele perde o sentido. E era isso que acontecia com o Homem-Aranha. E hoje eu posso dizer, assim, que a gente tem um Homem-Aranha nos cinemas. Depois desse filme, Sim. eu posso dizer que a gente tem. A gente pode quebrar a cara no futuro, eles tentem fazer outra coisa mirabolante? Podemos, mas no momento nós temos um Homem-Aranha nos cinemas. Cara, e pra mim, uma coisa que eu achei muito legal também é justamente o fato deles terem conseguido fazer que funcionasse essa dinâmica do Ned e da Michelle Jones. Porque eu tava com medo, tinha muitas coisas que poderiam dar merda nesse filme aí. Que era justamente essa parada de, tipo, como é que eles vão fazer eles lembrarem? E termina que eles não fazem. Eles não lembram. A Michelle Jones chega e fala pra o Homem-Aranha e fala, cara, eu sei... Ela descobre, obviamente, né, que ele... Toda a parada, e ela fala, cara, eu sei que você sente uma parada por mim, né, porque tá aqui na carta, mas... eu não sinto nada por você, porque eu não te conheço, tá ligado? E aí eu até falei pra Bernardo, eu falei, eu acho que a Jean Grey no final vai... Eu acho que a Jean Grey no final vai, tipo, dar uma... sei lá, uma ajudada lá. Vai
puxar as memórias do Peter Parker e joga na cabeça dela, enfim. E não acontece. Tipo, ele fica amigo do Ned no final, mas, tipo, é só isso, tá ligado? Ele volta lá, o Ned descobre que ele é o Peter Parker e acabou. E pra mim, fica nessa aí. Próximo filme, agora falando já um pouco sobre o pós-Guerras Secretas, né? Oscorp. Põe Oscorp. Põe Harry Osborn. Aí se você quiser botar uma Gwen Stacy aí, eu acho que vai ter, né? Porque se a MJ saiu do páreo nesse filme, acho que deve ter uma Gwen Stacy. No próximo, põe essa galera e bola pra frente. Pode até ter um Ned ali no meio, tal, conversando, beleza. Eu gostei também do jeito que eles usaram o Sentido Aranha nesse filme. Eles usaram muito legal, é inteligente a maneira que eles usaram de, tipo, ele perceber que tem alguma coisa errada, que a Jean Grey tá na cabeça da pessoa pelo Sentido Aranha. A luta contra o Hulk foi muito boa, muito boa. Eu fiquei com medo. Eu falei, né, tipo, assim, como é que o Justiceiro e o Homem-Aranha vão lutar contra o Hulk? E principalmente o Hulk, né? E funciona perfeitamente, assim. O desfecho ali, eu entendo quem tenha problemas, tipo... Porque ele chega sempre pro Hulk e fala, tipo assim, ei, peraí, eu sou seu amigo, não faz isso não. E o Hulk faz, tipo... É mesmo. Não, ele não fala sou seu amigo, fala sou eu, Peter. Só que, tipo, todo mundo esqueceu que o Peter Parker é o Homem-Aranha. Aí, tipo, fica meio estranho isso. Você falou aí que eles não lembraram, a MJ não lembrou. O Ned, na cena final ali, fica meio estranho, porque, pra quem assistiu o filme, eu espero que você esteja aqui, você tenha assistido, quando eles ficam naquela cena do apartamento, que o Homem-Aranha tá todo, o Peter Parker tá todo de Homem-Aranha e tal, se ele tivesse feito o toquezinho com o Ned, e na hora que ele tivesse pular a janela e a MJ fala, Peter, beleza? Ligou aí? Ok, eu tô entendendo o que você quer falar. E aí, quando chegasse na cena final, que ele fosse lá na vendinha lá e fizesse o toque com o Ned, ele ia ligar ali, tipo, Peter, só que, tipo, ia ficar em, tipo, será que ele lembrou porque foi a MJ que fez, que falou, e agora ele, pelo toque, ele se ligou que esse Peter é o Homem-Aranha, mas ele não teve as memórias de volta. Mas como não existiu isso, pra mim, ele lembrou. Pra mim, ele lembrou. Não, eu deu acho toque que... ali, o poder da amizade passa na Não, Pete e vamos tu embora. tá trocando as bolas. Não, pô, ele lembrou, pô. É impossível não ter lembrado. Não. Sabe por que não? Ele vai na casa do Ned com as flores no começo do filme. Então ele vê quem é o Peter Parker. Aí beleza. Não, ele vê que é o Maynard. Beleza, ok, tudo bem. Maynard. Não tem nome Peter Parker lá. Não, ok, beleza. Então, isso contribui pro que eu vou falar. Ele vê o Maynard, vê o Peter Parker, né? E aí o Peter Parker vai se embora quando vê que ele tá sendo um tremendo de um corno sem saber, né? E sem a mulher saber que ele tá chifrando ela, meio que, né? Ele encontra a Mary Jane com o namorado dela. Depois ele vai lá no apartamento deles, a convite da Mary Jane como Homem-Aranha. E aí ela fala, ó, vai lá, Peter, cuidado. E aí o Ned fala, tipo assim, caralho, o nome do Homem-Aranha é Peter? Ficou essa sementinha, ele já tinha visto o cara. Quando chega na vendinha, ele fala, ó, você é o cara das flores, né? Aí ele fala, sou eu, prazer, Peter. Quando ele fala Peter, o Ned fala tipo assim, peraí, o Homem-Aranha é Peter e esse cara se apresentou como Maynard. Então calma aí, Peter é o Homem-Aranha, então esse cara é o Homem-Aranha, porra, não tem o que fazer, tá ligado? E pra mim foi isso. E o filme construiu pra ser isso, entendeu? Eu não acho que ele lembrou, não. Eu acho que eles vão fazer uma construção de amizade ali. E eles vão meio que... Próximo filme já vão dar... Vão subentender que o Ned... Que o Homem-Aranha já contou pra ele. Que eles, tipo... Vão explicar a amizade. Eu acho que eles vão por esse caminho. Porque eu acho que esse ator não vai sair. Eu acho que é mais fácil a Zendaya sair. Principalmente porque ela ganha muito dinheiro pro filme. E não é um personagem que tá sendo tão visado agora. Pra esse Homem-Aranha. Ele meio que tá deixando a bola pra frente. Tá superando a parada. Então eu acho que eles vão manter o Ned e vão tirar a MJ e vai vir uma Gwen Stacy por aí. Eu acho que o que você falou faz muito sentido. Só que se você olhar a cena de novo, na hora que ele se apresenta como Peter,
Não precisava do toquezinho de mão. E aí, o que foi que aconteceu? Eles fizeram o toque e o Ned foi lembrando do toque de mão. E quando termina o toque de mão, aí ele fala, Peter! Não, mas eu acho que a ideia foi justamente... Não, mas eu acho que a ideia foi justamente plantar essa sementinha de tipo, ele lembrou ou não lembrou? Não, sacou? Só que, sacou? tipo, Eu acho que foi por isso. Pra mim ele lembrou. Então, pra mim não. Aí é o que eu tô falando. Eu acho que eles vão resolver esse próximo filme. E assim, não tem nem filme anunciado ainda, né? Falaram que o Tom Holland já negociou por mais 5 filmes. Lembrando que mais 5 filmes conta como participação especial. Então, assim, às vezes ele vai participar num filme dos Vingadores. E aí ele vai aparecer lá e pronto, já é um filme a menos do contrato do Tom Holland. Mas assim, a gente percebe que ele gosta do personagem, ele gosta de fazer o filme do Homem-Aranha, ele gostou muito de fazer esse filme, ele disse que, tipo assim, ele tava meio desgostoso e com esse filme as coisas ficaram melhores na cabeça dele, né? E é isso, pra mim é um filmaço, pra mim é um filme que merece ser visto outras vezes, eu vou ver quando sair no Disney Plus. Eu gostei de tudo que eu vi. Os personagens pra mim são muito bons. As atuações do Tom Holland e da Sadie Sink pra mim dão um show. E mais pra mim, o MVP desse filme é o diretor, é o Daniel Destin Cretton, que ele masterizou o Homem-Aranha pra mim, assim. O Sam Raimi, ele é um diretor muito mais autoral, né? Então, assim, se você vê um filme como o Doutor Estranho, que é uma merda, mas é dirigido pelo Sam Raimi, e você vê o Homem-Aranha 2, você percebe similaridades. É como se fosse um Zack Snyder da vida, assim. Você sabe quando é um filme dirigido pelo Zack Snyder. A mesma fórmula, né? Exato. Mas como um filme do Homem-Aranha, sem tirando essa parte autoral do diretor, pra mim, é um filme que consegue sintetizar o Homem-Aranha do jeito que o Homem-Aranha tem que ser. Assim, eu gosto muito dos filmes do Sam Raimi, lógico, foram os filmes que eu cresci assistindo. Mas esse aqui, pra mim, é o Homem-Aranha que eu gostaria de ver mais, sacou? É o Homem-Aranha que eu acho que eles acertaram a mão agora, sacou? Eu acho que vai muito de time, sabe? Eu acho que não tem como comparar. Pra mim, o Homem-Aranha 2 e esse filme são excelentes filmes de Homem-Aranha. Só que a época pega muito. Hoje a gente tem muita tecnologia, então isso resvala um pouco do personagem do Homem-Aranha. Então ele vai ter muita tecnologia. A vibe, pra mim, do Homem-Aranha do Tobey Maguire naquela época, do raidinho e tal, é uma vibe muito mais quadrinhos, porque o quadrinho ele veio da década de 60, 70, 80. Então, tipo, isso pega muito mais o quadrinho. Obviamente a gente tem os quadrinhos novos, mais modernos, que usam essa tecnologia como ferramenta. Mas eu acho a essência do outro Homem-Aranha, do Tobey Maguire, que me pega mais. Pode ser a nostalgia também, mas me pega mais. Só que isso não quer dizer que esse Homem-Aranha não é Homem-Aranha, tá? Tipo, a gente tem vários universos, a gente tem várias histórias do Homem-Aranha, a gente tem histórias de que uma característica ela é muito mais forte do que outra, e isso vai pegando. E aí vai de gosto. Mas esse filme do Homem-Aranha aqui, se alguém tiver falando que esse filme é ruim ou chato, é porque ela tá querendo mídia ou ela tá querendo vai mau caráter, lacrar em cima de alguma coisa. Cara porque esse esse filme é muito bom. Eu entendo isso aí, eu entendo essa parada de tipo. O outro Homem-Aranha é muito mais quadrinhos, mas é porque a gente tem que entender também que o Homem-Aranha dessa geração, os quadrinhos do Homem-Aranha dessa geração aí são uma merda, né? Então adaptar o personagem pra uma geração, tendo o material base de outra geração, é complicado. Mas assim, tudo bem, eu entendo, eu respeito. Gostar do Tobey Maguire não é nenhuma desonra pra ninguém, até porque é o Homem-Aranha da vida de muita gente, da maioria das pessoas, provavelmente, porque foi o primeiro, né? Então, assim, ele capinou pro Tom Holland poder, pro Andrew Garfield assaltar e pro Tom Holland correr. Basicamente isso aí. Mas é isso, eu não tenho muito mais o que falar aqui sobre o filme, não. Se você quiser... Só pra concluir, pra fechar o filme, uma coisa que a gente não falou, mas que a gente poderia ter falado já... Pra concluir, é que muitas cenas do filme foram gravadas nas ruas mesmo. Então isso dá muito mais vida para o filme. Sair um pouco do estúdio, do CGI e trazer mais pro efeito prático
de rua. Isso dá muita vida a esse filme, muita vida mesmo. Então eu espero que continuem fazendo isso com Homem-Aranha. Sai mais caro para o estúdio, mas dá muito mais resultado. Então, esse filme também foi muito gravado em Glasgow, né, na Escócia. Muitas cenas em Glasgow, tanto que no final do filme aparece até um negócio lá, tipo, muito obrigado à prefeitura de Glasgow por ter fechado algumas ruas pra gente usar e tal. Então, eu acho que poderiam aprender com esse acerto, né, e continuar mantendo isso. Não só para os filmes de Homem-Aranha, mas para os filmes e para as séries de outros personagens. Porque quando você traz pra rua, você traz pra vivência do povo mesmo, né, sem querer simular aquilo ali numa tela verde, dá muito mais vida. Então, parabéns ao diretor, acertada grande. E inclusive eu acho que a Marvel vai manter ele, né? Tipo assim, não tem motivo, razão, circunstância pra não manter ele. Concordo. Porque esse é o projeto da vida dele, né? É o tiro mais certeiro que ele deu na carreira. Você vai lembrar que eu vendo o IMDb não sabia dos outros filmes, além de Shang-Chi. Então, assim, o melhor filme que ele fez foi Shang-Chi. Aí você tira, né? Então, assim, tendo esse filme agora no currículo, eu acho que ele vai emendar pelo menos uma trilogia aí. E aí, bola pra frente. Então é isso, galera. Esse foi o podcast de hoje. Ficou muito legal esse formato, eu gostei bastante. A gente tava estudando outras coisas pra fazer. Uma coisa que a gente estudou aqui foi fazer uma tier list dos filmes do Homem-Aranha, que vai dar um cacete absurdo aqui, que eu tenho certeza que vai dar. A gente pode fazer dos filmes do Homem-Aranha, a gente pode fazer de histórias, a gente pode fazer de várias coisas. Comentem aí, tem comentário no Spotify, tem comentário no YouTube. Comentem aí do que é que vocês querem ver a gente falando aqui. É isso, esse foi o nosso balão de fala agora com câmeras. Tamo junto, busquem conhecimento. Medeiros. Tô muito feliz por mais um passo que a gente tá dando. Claro que a gente ainda tá no começo de uma caminhada muito grande. Espero que esse canal, que o podcast dure muitos anos, porque é um modo da gente conversar sobre o que a gente gosta com pessoas que estão nos escutando porque gostam daquilo ali também. Então é mais um cano de escape pra rotina, pra realidade que a gente tem. E esse formato eu gostei demais porque dá um dinamismo melhor. E vamos manter, vamos pra frente. Muito obrigado por assistir e até a próxima.